Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthita Dhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui então em Caldas da Rainha. A gente tem que contar porque tem gente assistindo de casa, né? Na Casa da Árvore. E dando continuidade a essa caravana de Vedanta. Lá em Parede, onde eu estive na semana passada, a gente conversou sobre a expressão de sentimentos. Foi inclusive um curso que já foi dado aqui na Casa da Árvore anteriormente, né? E a chave dentro da expressão dos sentimentos, a gente pode resumir como uma única mensagem, que é as nossas emoções e a nossa vulnerabilidade é o nosso maior tesouro nas relações humanas. No momento que eu tento esconder as minhas emoções e a minha vulnerabilidade, tentando ser melhor, porque ninguém faz isso querendo destruir o outro, mas querendo proteger o outro da gente, a gente acaba não sendo nós mesmos. A gente acaba criando uma máscara para lidar com o outro. E aí o outro não lida com a gente de verdade, lida com uma casca. E não tem como eu me sentir querido, eu me sentir respeitado, eu me sentir amado, porque esse eu não está presente ali naquela relação para outra pessoa poder lidar com ele. E a outra pessoa, que teoricamente está sendo protegida, ela não é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa maluca que nem a gente. E quando um maluco, né, vê uma pessoa sã, ele se sente mais maluco. Né? Ele se sente pior, ele não se sente melhor. Ele vê no outro um abismo e onde ele não consegue entrar. Então a gente acha que está protegendo a outra pessoa, mas na verdade a gente está se distanciando. E esse é o tema da palestra de hoje, que é como que essa visão sobre relacionamentos, sobre emoções, elas se interconectam e podem fazer com que a gente se relacione melhor. Não só relacionamentos afetivos, mas qualquer tipo de relacionamento. Freud, que começou com essa história, né, de análise de relacionamentos, emoções, que traz esse componente da atração entre as pessoas, ele foi muito certeiro e muito verdadeiro. Por mais que ele também tivesse os monstros dele, etc., que faz com que todo mundo condene ele depois. Mas não existe nenhuma relação humana movida por qualquer coisa diferente de amor. Não existe. Até quando você vai comprar um pão na padaria, a minha relação com o padeiro que está atrás do balcão tem como base o mesmo sentimento que eu vou usar com a minha mãe, que eu vou usar com meus irmãos, que eu vou usar com meu esposo ou meu marido, que eu vou usar com os meus amigos. É a mesma base. A base do relacionamento entre duas pessoas é idêntica. Mas o fato de ser a mesma base não significa que os relacionamentos são iguais, é óbvio que não. Até porque as pessoas, elas têm capacidades diferentes de se conectar comigo.
O que torna uma pessoa especial na nossa vida? Não importa se é homem, mulher, velho ou novo, estrangeiro ou não. É quanto aquela pessoa consegue realmente se conectar com essa pessoa frágil e simples e espontânea que existe dentro de mim. Por um desenho divino, porque eu não tenho outra explicação, né, algumas pessoas têm uma capacidade de tirar isso dentro da gente. Algumas são bem genéricas, né? Tem a criancinha linda que todo mundo olha e sorri. Genérico. Existem outras, uma pessoa mais velha também, uma gordinha, lá perto de onde eu moro, na Gávea. Eu já dei um exemplo desse nas minhas aulas. E é sem preconceito, é um exemplo muito positivo. Mas tem uma mulher negra, gordinha, que vende batata inglesa. Você olha para ela é a batata inglesa. Você olha e você fala, nossa, e você conversa com ela, não é possível você não se conectar com ela. É uma pessoa tão doce. E ao mesmo tempo a forma dela, né, do corpo e tudo mais, faz a gente relaxar diante de todas as nossos complexos, porque ela é uma pessoa livre. Quando você conversa com ela, ela não é uma pessoa depressiva, ela é uma pessoa feliz, livre, espontânea. E de repente você se sente bem quando conversa com ela. É um conjunto. É um corpo que não é o corpo que eu gostaria de ter, com uma mente limpa, com uma simplicidade, com uma conexão, com uma cor que muitas pessoas tinham preconceito há um tempo atrás. Junta tudo isso daí na forma de uma pessoa, se torna uma pessoa extremamente carismática, que todo mundo quer conversar e tratar bem, e se alguém falar mal dela, a gente vai tirar satisfação. Já vão ter outras pessoas, homens e mulheres, que são atraentes, que você olha para a pessoa e você se sente atraído. Por que às vezes tem um casal, né? Aí entra um cara, um surfista, vamos imaginar, um surfista entra com uma prancha. Aí o cara olha para a esposa, ele já fica nervoso. Por que ele fica nervoso? Porque ele se sente atraído pelo cara. Simples. Não é por causa da mulher. Ele se sente atraído pelo cara porque o cara é atraente. Isso não quer dizer que ele vai ter uma relação com o cara, mas é um fato. E ele reconhece que a esposa dele também vai se sentir atraída porque ele também conhece os gostos dela. Se fosse um outro perfil, ele ia estar tranquilo. Porque aquilo não se conecta na mente dele, ele não consegue fazer a conta do que está acontecendo de verdade. Se a gente quiser entender os nossos relacionamentos, a gente tem que entender que todos os relacionamentos têm uma mesma base. O que a gente faz com essa base, que é essa troca de amor, de confiança, de atração entre as pessoas, é o que define os protocolos de relacionamento. Um pai e uma filha também têm uma troca atrativa. Os filhos são apaixonados pelos pais, isso é um fato. Isso não tem nada de errado nisso. É assim que as coisas funcionam e é por causa dessa paixão que os pais protegem as filhas também. Até o momento onde o pai, simbolicamente, entrega a filha para um outro homem seguir e protegê-la dali para frente. É assim que a nossa sociedade funciona. Tendo essa visão mais ampla, o que são os relacionamentos? Os relacionamentos, né, que a gente tem são um momento, uma situação, um contexto onde eu transformo essa minha energia em um desenvolvimento comportamental que vai suprir em mim algumas necessidades que eu tenho. Então, os caras são amigos. Eles não se sentem atraídos um pelo outro. Não faz. Se você disser isso, né, vai dar uma briga, porque tem preconceito, atração, não sei o quê. Isso tudo é ruim de falar. Mas se você mudar um pouco as palavras e falar, pô, vocês gostam um do outro, são colegas, etc. Não, claro que somos. E você não é colega daquele cara, não. Não, aquele cara, sei lá, não me dou bem com ele. Ok. A gente muda as expressões. Essa energia de que eu me dou bem com essa pessoa daqui, essa pessoa, por exemplo, pode ser, sei lá, de um sexo oposto, da mesma idade que eu. Perfeito. Naturalmente, dentro da minha mente,
essa energia se converte na forma de alguns comportamentos. Então, eu vou querer ter um relacionamento com essa mulher, talvez. Minha mente vai para alguns caminhos. Se é uma pessoa muito mais velha, de um outro contexto, misturado no trabalho, talvez o conjunto de coisas que existem na minha mente, de regras, joguem essa energia num outro lado. E eu me transforme, por exemplo, num aluno. Porque eu projeto ali um pai ou uma mãe, e aquela mesma atração que eu sinto, ela se converte numa atitude dentro de mim que não é uma atitude de uma troca afetiva, mas, ou melhor, de afeto amoroso, né, de relacionamento, mas de um afeto professor e aluno, pai e filho. E o que tem de errado? Nada de verdade. O que a gente está fazendo, então, eu me conecto a pessoas que têm um determinado perfil. Dependendo do perfil que eu tenho e o perfil dessa pessoa, entre a gente existe uma conexão. As condições culturais e sociais em volta dessas duas pessoas estabelecem como essa energia vai se comportar. Então, as pessoas se sentem atraídas pela mulher da batata inglesa. Mas, por ela ser mais velha, por ela ser assim, socioeconomicamente, não ter ali uma conexão que permite com que as pessoas se interessem por ela, elas vão tratar elas como uma irmã, que ninguém pode falar mal. Simples. Outros, vai ser um professor. Aí a menina, ela começa a fazer aula. E na medida que ela começa a fazer aula, o conhecimento é deslumbrante. Qualquer conhecimento é deslumbrante. E representa poder, que nem dinheiro. Representa poder, segurança. Ela se sente segura, naturalmente ela se sente atraída. O que ela faz com essa energia? Depende. Ela pode estudar mais, ela pode se tornar uma boa aluna, ou ela pode entrar numa viagem de uma paixão junto com o professor e etc. Isso é o que mais existe, inclusive nesse mundo espiritual. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando existe uma relação professor e aluno, as trocas dos relacionamentos afetivos têm que ser feitas com muito cuidado, porque primeiro que o aluno sempre está numa posição muito delicada. Em relação ao professor, ele está numa relação de inferioridade. E ele se apresenta vulnerável, enquanto o professor não. Ninguém conhece o professor. O professor senta e ninguém sabe quem ele é. Mas para ele ajudar as pessoas, ele tem que conhecer a vida das pessoas. Então não é uma posição justa. Quando a pessoa se conecta com o professor, com a sua vulnerabilidade e o professor não, aí vai ter um problema. Porque a dor da pessoa vulnerável, o que vai acontecer? Aumenta, lembra? O abismo aumenta. E aí, as mesmas projeções que essa pessoa tinha, os mesmos problemas que ela tinha quando ela era jovem, com seu pai e com a sua mãe, ela projeta no professor. E o professor também sofre. Por isso que se fala tanto de se manter um cuidado nessa relação professor e aluno. Um dos swamis, quando eu estava durante meu curso de 4 anos, ele explicou assim, que observa o perfil das pessoas. Tem algumas pessoas que chegam aqui para conversar e aprender, mas elas chegam também com uma carência afetiva. Elas não querem só aprender Vedanta, Yoga, não. Elas estão procurando um pai. E essas pessoas, quando chegam, elas chegam já com uma atitude até de uma certa devoção exagerada, sabe? Não sei o que, tudo bem, não sei, quer carregar a bolsa, e não sei. O Swami fala, Vishwanatha, nunca deixe eles fazerem isso. Sabe por quê? Porque aparentemente a pessoa está tentando te ajudar, mas não é isso. Ela está reconstruindo uma relação que foi destruída no passado do pai dela e ela precisa se vingar. Então o que ela está fazendo é te botando no pedestal para depois puxar o seu tapete. Então se você for deixar isso acontecer, você tem que fazer com muita segurança e entendimento do que você está fazendo. Porque você pode ajudar isso, você pode ajudar outra pessoa a passar por esse problema. Mas não seja inocente de achar que vai vir uma pessoa e vai te venerar como se fosse, né, um Deus, porque você não é Deus. Todos nós aqui somos iguais, não existe professor e aluno na visão de um professor.
mas na visão do aluno existe, então a gente tem que respeitar isso. Então é aí que esses relacionamentos devem ser feitos com muito cuidado. E no final das contas, sobra para o professor, para o aluno, para a sociedade, para o conhecimento, né? Todo mundo fica difamado, porque a sociedade é preconceituosa. As pessoas têm dificuldade em lidar com essa atração que existe e que é inegável entre todas as pessoas. Na hora que você expõe isso, todo mundo se sente desconfortável. Porque tem um tanto nosso interno que acredita em certos doutrinamentos sociais que são totalmente não verdadeiros. Não é pelo fato de que você está casado com alguém que você deixa de ser homem ou mulher. E sendo homem ou mulher, naturalmente, você vai se sentir atraído por outros homens e mulheres. Isso é um processo muito natural. Se eu tenho a abertura para conversar disso com o meu companheiro ou companheira, perfeito. Porque a outra pessoa passa pelo mesmo problema. Então os dois podem crescer juntos. Se eu não tenho essa abertura, vai ser um problema muito sério. Porque você vai descobrir que, da mesma maneira que você recebe fotos no WhatsApp de mulheres bonitas, ele também recebe, ou vice-versa. Também. Por que que as bancas de jornal são repletas de revistas de mulheres nuas e não sei o que tudo mais? Porque, sexualmente, a sociedade é enrustida. E não vive uma liberdade sexual da maneira como gostaria de viver. Então precisa canalizar essa energia para alguma outra coisa que permite com que a pessoa crie fantasias, permite com que a pessoa tenha experiências que na vida dela, por algum motivo, ela não está tendo. E ela tem uma necessidade, todos têm, ainda mais sexual. Então, existe uma energia básica na troca dos seres humanos que não é de verdade. Agora a gente pegamos carona no Freud, agora vamos sair de Freud. Que a gente não precisa taxar como sexual ou não sexual, porque sexual também é um nome muito pequeno para as relações. A gente pode, de repente, dar um nome mais amplo e chamar de amor. Um amor não de homem e mulher, mas um amor enquanto ser humano. E um amor que, na verdade, é o objetivo das nossas buscas de vida. Quando a gente entra na padaria para comprar pão, eu estou interessado, entre aspas, em viver esse amor. Ninguém pode depois operar esse vídeo no YouTube e botar. Eu estou interessado em operar esse amor. Eu estou interessado em viver essa paz, em chegar lá e cumprimentar. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu sentei num café. E quando eu entrei, a pessoa que cuidava do café, eu vi que ela estava um pouco transtornada, sabe, meio nervosa. Não tinha cliente nenhum. Eu pedi um suco de laranja para os brasileiros, e uma tosta. Eu tive um pouco de dificuldade com esse negócio de entender. Tosta é o nosso misto. Torrada é a nossa tosta. Então eu falei tosta, aí ele mista com manteiga. Torrada? Falei, torrada com manteiga. Aí ele, isso, ok. Aí ele entendeu que eu era brasileiro também e deu tudo certo. Sentei, deixar o tempo passar. Botei meu fone de ouvido, estava assistindo uns vídeos do YouTube, respondendo umas pessoas. Daqui a pouco, ele vira para mim e fala, de que parte do Brasil você é? Olha que interessante. Você tem uma opção aí. Você tem uma opção. Como que você vai lidar com isso? Como que você vai lidar com uma pessoa que te aborda na sua vida e pergunta de onde você é? Ou o que você faz? Eu me fecho num casulo e, tipo, o que eu estou falando com a pessoa que está me servindo sumo de laranja? Por que ele quer saber da minha vida? Ou eu vivo uma energia, porque ele está querendo viver uma energia naquele momento. Ele não está querendo sofrer, me perguntando de onde eu venho. E nem que eu sofra, tipo, me importunar para eu sair dali. Eu acho que não. Não parecia. Ele está querendo uma troca. Uma troca. As relações humanas têm essa troca, que na verdade não é uma troca, porque as duas pessoas saem ganhando e ninguém está dando nada para ninguém. As pessoas vivem um amor e não uma troca. E ela chega para mim e fala, olha, eu já fui para o Maranhão. Aí eu falei, pô, Maranhão, que legal, da onde no Maranhão, não sei o quê.
Ah, foi 20 anos atrás. 20 anos atrás? O Maranhão deve ser outro Maranhão. Mas tudo bem, ele quer conviver. Mas onde você mora agora? Ele fala, eu moro 7 quilômetros daqui porque eu não gosto de morar muito dentro da cidade. Eu gosto de morar fora da cidade. Daqui a pouco você se vê conversando com uma pessoa que você nunca viu, conhecendo um pouco da vida dela e sabendo que tem uma coisa em comum. Eu também não gosto de cidade. Se eu pudesse, eu morava que nem ele. Fiquei com inveja do vendedor de sumo de laranja. Falei, pô, se eu queria morar um pouco mais longe da cidade também. Entre aspas, você vive uma energia boa. Antes de ir embora, eu falei pra ele, eu tô indo dar um curso. Também não tinha nada a ver pra que ele queria saber, mas eu falei, eu tô indo dar um curso lá na Casa da Árvore. Aí ele, na Casa da Árvore? Onde é a Casa da Árvore? Em frente à estação de autocarro. Aí ele, ele deve ter aprendido alguma coisa também, né? Não devia saber, mora aqui do lado, né? E não sabia. Então, tem uma troca. É dessa troca que a gente está falando. Interessantemente, através de outros comportamentos, outras atitudes, essa é a mesma troca que a gente vai ter dentro de casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o namorado, namorada. É a mesma troca, só que com uma intensidade maior, com uma confidencialidade maior. E qual foi a base da minha troca na hora de conversar com o moço lá da esquina? Bom, primeiro, eu não estava interessado em ganhar nada. Pensa bem, eu não tinha nada para ganhar. Na verdade, eu comecei até numa postura onde eu achei que eu estava dando alguma coisa para ele. Mas descobri que dentro desse processo de me abrir para ele, eu também me diverti. E eu vivi uma energia boa de estar espontaneamente num local, conversando livre com alguém. Ele também se abriu. Ele não precisa contar a vida toda dele, os problemas dele. Não, você se abre um pouquinho. A outra pessoa também se abre um pouquinho. Esse tipo de abertura é o que define a nossa comunidade. Então, como seres humanos, a gente tem uma necessidade por comunidade, que é um ambiente onde a gente possa se abrir um tanto e conversar sobre coisas práticas da comunidade, é lógico, e práticas pessoais também. Alguns conflitos que a gente vive, algumas questões assim. O que acontece com uma pessoa que fala, eu não preciso disso, eu não preciso conversar com ninguém, para mim, a minha família já basta? O que acontece? É uma vida muito infeliz. É uma vida muito infeliz. Porque a maior parte do tempo a gente passa com pessoas da comunidade, não é com a da família. Uma pessoa que mora aqui em Caldas da Rainha vai tomar café todo dia ali de manhã. Você tem que comprar coisa no supermercado, você vai ter que lidar com a pessoa que lava o carro, você vai ter que lidar com tudo que acontece na nossa vida e a maior parte é essa comunidade. Então, eu acho que o primeiro passo dentro dessa abertura dos relacionamentos afetivos é a gente entender o mecanismo de funcionamento e o quanto que a gente pode se abrir no contexto sociocultural da nossa comunidade, né? Mas essa necessidade de troca, ela envolve também dois outros âmbitos. Um âmbito que é chamado um âmbito familiar e um âmbito que a gente chama de um âmbito de um relacionamento afetivo direto, né? Como se fosse um esposa, marido. Isso acontece porque não existe sociedade sem ignorância. Sociedade e ignorância são duas palavras que vão sempre andar juntas, né? Pessoa e ignorância sempre andam juntos. No que a gente mais vê no mundo são as pessoas tentando se fechar para as outras, tentando ser amado por elas. Foi como a gente começou a nossa palestra. Isso é ignorância. E a sociedade é um reflexo disso. Os preconceitos são reflexo disso. As ideologias, a maneira como a sociedade se estrutura é um reflexo disso. Então é muito natural que eu precise criar uma outra sociedade dentro dessa sociedade maior, onde eu possa conversar sobre as minhas situações, os meus problemas, a minha personalidade de uma maneira mais aberta.
Essa segunda sociedade é o que teoricamente deveria ser a família. Então, numa família, por exemplo, você consegue acomodar certas peculiaridades das pessoas que numa sociedade ninguém está interessado. Então, tem uma filha, dentro de um conjunto de várias filhas, tem uma filha problemática. Ok, todo mundo, essa é a filha, ela tem uma dificuldade assim, assim, assado. Ninguém condena ela, ninguém não sei o que na sociedade normalmente faria, mas ali dentro ela está protegida por um entendimento que vem de que as pessoas ali viveram juntas. Todas as pessoas viveram juntas, está todo mundo na Terra vivendo junto. Mas, dentro do ambiente de família, a gente se dá esse luxo de não usar todos esses conceitos sociológicos que foram estabelecidos do lado de fora. Então, esse momento, né, de encontrar o meu círculo familiar é um outro momento necessário para a minha estrutura psicológica mesmo, né? Então, vê só, num primeiro momento, eu preciso preencher uma necessidade por comunidade. E num segundo momento, eu tenho a necessidade de uma família. A família, ela não é definida pelas relações de sangue. Pelo que é definida uma família? É uma pergunta retórica, mas você pode perguntar, você pode responder se quiser. Pelo que é definida uma família? Alguém quer tentar? O amor vai estar por detrás de todos, né? Então vamos supor assim, um pai, uma mãe e 2 irmãos que estão brigando pela herança e estão dispostos a botar um ou outro dentro da cadeia. É uma família? Não. Um pai casou, teve filho muito cedo, não quis mais assumir o filho, foi embora. Depois de 30 anos ele volta. Oi filho, tudo bem? Desculpa. É família? Não. Não vai funcionar como família. O que define a família não é o laço de sangue. O laço de sangue ajuda, entende? Mas a gente tem que saber isso, porque se a gente souber isso, a gente pode construir isso, entende? Uma relação de cumplicidade, de respeito, onde as partes conseguem chegar aí a um acordo, onde eu dou e recebo, às vezes não é nem sempre com uma exigência de ganhar alguma coisa, mas que nessa troca existe algo positivo que te acalenta e que te... Esse é vamos dizer assim, o que deveria acontecer numa família, né? Esse é o resultado se você tiver uma família. Esse seria o resultado, né? Um ambiente onde você possa trocar com respeito e com não sei o que, mas... Você pode ter uma família que não seja sua família de casa. Exatamente. Eu vivo fora do Brasil há tanto tempo, e eu tenho uma família hoje que não é minha família de sangue. Isso, e o que faz as pessoas estarem unidas? Quando elas, por exemplo, você vai num convento de freiras, né? Elas vivem juntas durante tanto tempo. Depois de um tempo, algumas delas vivem como família, outras não. O que faz essa divisão? O que faz essa divisão? O mesmo paradigma, a mesma crença? Quase, foi quase, na trave. Não é a mesma crença. Uma empatia, um cuidado, uma atenção ao outro. Um nível de compreensão e de compaixão muito elevado. Então vê só. O fato, geralmente esse ambiente de família, ele é gerado, vamos analisar onde que ele é gerado. Geralmente ele é gerado em situações onde algumas dessas coisas estão presentes. Situações de extrema dificuldade. Então as pessoas estão passando por uma situação de tanta dificuldade que elas se conectam de uma maneira, elas não conseguem explicar por quê, mas quando termina, elas estão conectadas de uma maneira muito diferente de um outro local. Eu, por exemplo, fiz faculdade no Exército, né, lá no Rio de Janeiro, no IME. Você anda no arame farpado, não sei o que, dá tiro, não sei onde. Depois de 5 anos é diferente de você fazer uma faculdade normal, porque você tem uma relação diferente entre as pessoas, o que elas viveram juntas, né? Isso é um tipo.
Existe uma outra situação que é quando as pessoas aprendem juntas. Então, se todo mundo está estudando junto, o estudo tem alguma coisa por detrás do estudo que quando duas pessoas são alunas ao mesmo tempo, elas se conectam num laço familiar. Por isso que os amigos de infância, a gente tem uma conexão que a gente não consegue reconstruir com outros amigos. Depois de tantos e muitos anos, eu reencontrei um amigo, um grande amigo agora recentemente, que virou diretor de cinema, produtor, entende? Eu nem sei por onde ele anda. Ele nem sabe por onde eu ando. Quando você se encontra, parece que você está encontrando, né, uma pessoa assim, que era um irmão perdido. E as duas pessoas se abraçam e ficam ali, não sei onde. E importa se ela pensa igual a gente? Não importa. Não é um alinhamento filosófico. Não é. Existe uma cumplicidade construída por detrás desse processo de aprendizagem que gera uma conexão. É como se a outra pessoa tivesse presenciado um crescimento que para a gente é algo tão valoroso e tão raro, que faz com que a gente tenha uma relação que seja diferente das outras relações normais. Em sânscrito, na verdade eu acho que não é nem sânscrito, eu acho que deve ser hindi, existe um termo chamado Gurubhai. Quando as pessoas estudam juntos, elas são Gurubhai. E Gurubhai é tipo, eu entendo tanto como é a outra pessoa, que não importa onde ela está, a gente já passou por tanta coisa junto, que tem uma conexão, isso nunca vai ser perdido. Não tem como perder. Essa é a conexão entre amigos que estão estudando juntos. Existe uma terceira conexão, que é a conexão de pai e filho. Quando uma pessoa se coloca na posição de doar o seu tempo, os seus recursos, a sua mente para outra pessoa crescer. Essa conexão também gera um laço muito íntimo, que cria esse ambiente de família. Então, e todas as três conexões são muito fortes. Vamos recapitular? Umas situações de emergência. Então, por exemplo, você pode ver como o povo judeu é unido. É uma bênção, por um lado, né? A união. É uma bênção. Se sentem numa família, quando se encontram. É tipo, somos todos do mesmo sangue. Todo mundo é do mesmo sangue, judeu não judeu. Judeu é só um nome. Mas tem uma coisa ali que é muito legal. Da mesma maneira, você vai encontrar os latinos nos Estados Unidos, porque são recriminados. Você vai encontrar todos os grupos que passam por alguma dificuldade, então eles se unem. E eles então começam a se entender em outro âmbito. Segundo, as relações onde a gente aprende junto. Nas relações onde a gente aprende junto também pode ser criado, não é sempre, até porque é sempre assim, na faculdade tem 200 pessoas, mas são 3 ou 4 que a gente cria uma relação de proximidade e que vai para a vida toda. E por fim, as relações pai e filho, que são recriadas no processo de aprendizagem. Então, é como se o jogo, a existência das crianças, que precisam crescer e estudar, colocam 2 professores dentro de casa, pai e a mãe, que passam por uma dificuldade junto com as crianças, que é de sobreviver no samsara, no oceano do samsara, e tentar ser feliz, e tentar se encontrar como pessoa, com todas as dificuldades e problemas e manias e bipolaridades que existem. Essas pessoas estão tentando sobreviver e elas resolveram contar uma para as outras como elas são. E aí a gente descobre que a gente está num estado de emergência, que a gente não está tranquilo e numa boa. Quando existe esse nível de realidade dentro de um relacionamento, você tem então o ambiente de família. Isso não precisa ser do mesmo sangue. Pode ser 2 amigos que estudam juntos, trabalham juntos, mas eles conseguem estabelecer uma relação entre eles de verdade,
disposição de si mesmos, disposição das suas dificuldades, dos seus obstáculos, das suas conquistas, que faz com que eles comunguem dessa energia, dessa confidencialidade. E o resultado, como ele bem falou, é que existe uma troca, que não é uma troca... Eu odeio esse negócio, que a minha mente é tão viciada nesse negócio, não existe troca nenhuma. Existe viver uma energia, todo mundo junto, que é uma energia que todo mundo gostaria de viver. Rompendo as diferenças de visões. Então, eu tenho um amigo meu que viveu uma situação muito difícil comigo, trabalhou comigo no mercado financeiro. É muito difícil. No mercado financeiro significa assim, você tem que andar de costas para a parede para não receber uma facada. E esse cara estava lá. E ele era um confidente, né, das situações e de tudo mais. A gente falava um com o outro o que acontecia. Qual foi o resultado? Só precisa de 6 meses no campo de concentração ali para a gente criar uma amizade que vai para a vida toda. Passou um tempo. Ele virou crente. Eu virei professor de Vedanta. Somos bons amigos. Mesmo com um fanatismo talvez por detrás de uma religião, ou com a mentalidade aberta e a necessidade de quebrar paradigmas de um professor de Vedanta, a gente é bons amigos e quando a gente senta junto a gente nem quer falar de religião, de Vedanta, de nada disso, porque, sabe, pra quê? Eu gosto de você, você gosta de mim, eu quero viver isso com você, legal, entende? Vamos tomar um café, vamos sair para ir ao cinema, vamos viver o que a gente quer viver. Então, primeira necessidade, a necessidade de comunidade. A segunda necessidade, a minha necessidade familiar. A terceira é a necessidade, então, afetiva e direta, que a gente vai ver num instante. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om.